Meu nome é Maria Oliveira. Tenho 33 anos e numa manhã de terça-feira, em outubro de 2024, sentei-me dentro de uma sala de audiências no Fórum Rui Barbosa, no centro de Salvador, Bahia, e ouvi os meus pais dizerem a uma juíza que eu era inútil, que sempre tinha sido inútil, que não merecia um único centavo da avó, que foi a única pessoa na minha família que realmente me amou. Sentei-me à mesa do lado esquerdo da sala, com as mãos cruzadas à minha frente. O meu advogado, Tiago Reis, estava ao meu lado. A sua caneta repousava sobre um bloco de notas amarelo coberto de anotações. Do outro lado do corredor, os meus pais sentavam-se com o advogado deles, um homem chamado Doutor Gastão Prado, que tinha vindo de São Paulo e claramente não fazia ideia no que se estava a meter. O meu pai, Haroldo Oliveira, tinha 58 anos. Usava um casaco de fato que era demasiado apertado nos ombros e uma gravata ligeiramente torta. A minha mãe, Constância Oliveira, tinha 56 anos e sentava-se com as costas perfeitamente direitas e o queixo inclinado para cima, da maneira que sempre fazia quando queria que o mundo acreditasse que ela estava acima de tudo e de todos à sua volta. Atrás deles, na primeira fila da galeria, sentava-se o meu irmão mais velho, Diogo, que tinha 36 anos e parecia não dormir há dias, e a minha irmã mais nova, Luana, que tinha 28 anos e mal levantara os olhos do telemóvel desde que entrou. Os dois tinham vindo apoiar os meus pais, o que significava que tinham vindo para se opor a mim. Isso não era novidade. Eles tinham estado contra mim, ou mais precisamente à minha frente a minha vida inteira. O caso estava listado como Oliveira contra Oliveira. Era uma contestação de testamento. A minha avó, Edith Almeida, falecera 7 meses antes, em março de 2024, aos 82 anos. Ela deixara para trás um patrimônio modesto que incluía a sua casa, na Rua da Graça, uma conta poupança com pouco mais de R$ 1 milhão e uma pequena coleção de móveis antigos que estavam na família há 3 gerações. No seu testamento, ela deixara tudo para mim, cada pedaço. E quando os meus pais descobriram, eles enlouqueceram. Mas antes de vos contar sobre a audiência e o momento que mudou tudo, preciso de vos levar de volta, porque esta história não começou numa sala de audiências. Começou numa casa de 3 quartos na rua direita do Uruguai, na periferia de Salvador, onde eu cresci. A sentir-me como uma convidada na minha própria família. O meu pai trabalhava como supervisor de manutenção num armazém de cargas perto do porto. Ele saía de manhã cedo e voltava para casa a cheirar a graxa e papelão, cansado e irritável e sem humor para lidar com crianças. A minha mãe trabalhava a tempo parcial numa lavandaria perto do Salvador Shopping, apanhando os turnos da tarde, enquanto estávamos na escola. Juntos, eles ganhavam dinheiro suficiente para manter as luzes acesas e a comida na mesa, mas não muito mais. Éramos o tipo de família que vivia de salário em salário e fingia que não. Éramos 3 filhos. Diogo era o mais velho, nascido 3 anos antes de mim. Depois eu no meio. E depois Luana, que veio 5 anos depois de mim. E desde que me lembro, a forma como os meus pais nos tratavam nunca foi igual. Nem sequer estava no mesmo universo de igualdade. Diogo era o filho de ouro. Ele era o primogênito, o único filho. E aos olhos do meu pai, isso significava que ele era da realeza. O que quer que Diogo quisesse, Diogo conseguia. Quando ele quis jogar futebol na 7ª série, o meu pai arranjou dinheiro para chuteiras e uniforme. Embora nesse mesmo mês me tivesse dito que eu não podia ir a uma excursão da escola porque a taxa de R$ 100 era demasiado cara. Quando Diogo trazia notas más para casa, o meu pai encolhia os ombros e dizia que meninos são assim mesmo. Quando eu trazia um B+, a minha mãe olhava para ele e não dizia nada, como se a média fosse o máximo que ela alguma vez esperara de mim. Luana era a bebê. Ela era pequena e bonita e tinha a minha mãe completamente enrolada no seu dedo desde o dia em que nasceu. A minha mãe vestia-a, gabava-se dela aos vizinhos, levava-a às compras nos fins de semana, enquanto eu ficava em casa a fazer tarefas.
Luana era a filha que a minha mãe queria exibir. Eu era a filha que a minha mãe mal se lembrava de apresentar. E depois havia eu, Maria, a filha do meio, a calada, aquela que se sentava à mesa do jantar e ouvia os meus pais falarem sobre o futuro de Diogo e a fofura de Luana, enquanto eu empurrava ervilhas no meu prato, e me perguntava se alguém notaria se eu simplesmente me levantasse e saísse. A resposta a propósito era não. Eles não teriam notado. Quero deixar algo claro. Os meus pais não me batiam. Não me deixavam passar fome. Não me trancavam num armário nem faziam nada que fizesse uma assistente social aparecer à porta. O que eles fizeram foi mais subtil do que isso e, de certa forma, mais prejudicial. Eles tornaram-me invisível. Fizeram-me sentir como se eu fosse um acidente. Uma filha de preenchimento, um marcador de lugar entre o filho de que se orgulhavam e a filha que adoravam. Eu existia naquela casa da mesma forma que um móvel. Existe algo que ocupa espaço, mas nunca chama a atenção. Aprendi a cuidar de mim cedo. Quando precisava de material escolar, encontrava formas de esticar o que tinha. Quando precisava de ajuda com os trabalhos de casa, ia à biblioteca pública e descobria por mim mesma. Quando estava triste, ou sozinha, ou confusa, sobre por que é que os meus pais não pareciam amar-me, da mesma forma que amavam Diogo e Luana, sentava-me nos degraus dos fundos da casa, olhava para o céu e dizia a mim mesma que um dia as coisas seriam diferentes. A única pessoa na minha família que me via, que verdadeiramente me via, era Edith Almeida, a mãe da minha mãe, e ela não era nada como a filha dela. Ela era calorosa onde a minha mãe era fria. Ela era atenta onde a minha mãe era distraída. Ela vivia sozinha numa casinha linda na Rua da Graça, a cerca de 20 minutos de nós, e a cada 2 sábados ela convidava-me para almoçar. Só eu. Não o Diogo. Não a Luana. Só eu. Ela fazia pão com queijo e suco de maracujá e sentávamo-nos na sua varanda da frente a conversar sobre tudo. Ela perguntava-me sobre a escola. Perguntava-me sobre os meus sonhos. Perguntava-me o que eu queria ser quando crescesse e ouvia as minhas respostas como se elas realmente importassem. Quando eu tinha 17 anos, cheguei à casa da escola com uma carta de aceitação para um curso de verão de introdução ao direito na UFBA. Tinha trabalhado durante meses na inscrição. Estava tão orgulhosa. Entrei na cozinha e estendia ao meu pai, esperando que talvez só por esta vez ele olhasse para mim e dissesse algo gentil. Ele mal olhou para ela. Ele disse: "Qual é o objetivo?" Maria não vai ser advogada. Ser. Não vai ser nada. Foca-te em algo realista. A minha mãe estava no balcão a cortar legumes. Ela não disse uma palavra, nem sequer se virou. Fiquei ali a segurar aquela carta, a sentir o último fio fino de esperança a que me agarrava finalmente romper-se. E naquele silêncio algo dentro de mim mudou. Não chorei. Não discuti. Apenas dobrei a carta. Meti-a no bolso de trás e saí para a varanda dos fundos. Sentei-me no degrau e fiz uma promessa a mim mesma. Prometi que lhes provaria que estavam errados, não por eles, não para ganhar o amor ou a aprovação deles, porque eu já tinha aceitado que essas coisas nunca viriam. Fiz essa promessa por mim, porque me recusei a deixar que 2 pessoas que não se davam ao trabalho de olhar para mim decidissem do que eu era capaz de me tornar. Essa promessa levou-me para fora daquela casa através de anos de luta, dúvida e solidão até a sala de audiências, onde agora me sentava, a ouvi-los chamar-me inútil, enquanto uma juíza observava silenciosamente do seu lugar e se preparava para dizer algo que nenhum de nós esperava. O verão antes do meu último ano do ensino médio foi quando o favoritismo na minha família passou de algo que eu suportava silenciosamente para algo que se tornou impossível de ignorar. Diogo tinha acabado de fazer 20 anos e estava a viver em casa depois de ter desistido do curso técnico pela segunda vez.
Ele não tinha emprego, ambição, nem interesse em fazer nada além de dormir até ao meio-dia e sair com os amigos. Mas os meus pais tratavam-no como se ele estivesse apenas a passar por uma fase difícil, como se estivesse a uma boa oportunidade de virar a sua vida, naquele verão. O meu pai fez um empréstimo pessoal de R$ 40.000. Sei o valor exato porque o ouvi e a minha mãe a discutirem sobre isso uma noite através da parede fina entre o quarto deles e o meu. O dinheiro era para o Diogo. O meu pai queria ajudá-lo a começar um negócio de jardinagem, embora Diogo nunca tivesse cortado uma relva na vida e tivesse demonstrado zero interesse em trabalho manual de qualquer tipo. A minha mãe achava que era muito dinheiro, mas o meu pai insistiu. Ele disse que Diogo só precisava de uma oportunidade. Só precisava de alguém que acreditasse nele. Ninguém nunca tinha dito isso sobre mim. Ninguém nunca tinha feito um empréstimo para me dar uma oportunidade. Ninguém nunca tinha olhado para mim e dito: a Maria só precisa de alguém que acredite nela. Essa frase era reservada para o filho de ouro, aquele que podia falhar repetidamente e ainda ser visto como alguém com potencial. O negócio de jardinagem durou exatamente 3 meses. Diogo comprou uma carrinha usada e alguns equipamentos pegou em 2 ou 3 trabalhos pequenos e depois perdeu o interesse. A carrinha acabou estacionada na entrada com um pneu furado e o equipamento ficou na garagem a acumular pó. O meu pai nunca recuperou aquele dinheiro. Ele apenas absorveu a perda da mesma forma que absorvia cada um dos fracassos de Diogo silenciosamente e sem consequências. Entretanto, eu estava a trabalhar em 2 empregos. Servia mesas num restaurante de frutos do mar, perto do Mercado Modelo, 4 noites por semana, e aos sábados de manhã trabalhava numa livraria no Pelourinho. Poupei cada real que pude, porque sabia que quando chegasse a hora de sair, ninguém me ia dar nada. Guardava o meu dinheiro numa caixa de sapatos debaixo da minha cama, porque não tinha conta bancária e não confiava em ninguém em casa para não o encontrar e reivindicá-lo para outra coisa. Nesse mesmo verão, fui para o curso de introdução ao direito na UFBA. Paguei eu mesma com o dinheiro que tinha ganho no restaurante. Apanhei um autocarro intermunicipal para o campus com uma mala de viagem e um caderno. E passei 3 semanas a aprender sobre direito constitucional, prática forense e redação jurídica, com professores que me trataram como se eu tivesse cérebro. Foi a primeira vez na minha vida que alguém numa posição de autoridade olhou para mim e viu algo em que valia a pena investir. Quando voltei para casa, eu estava diferente. Algo se tinha aberto dentro de mim, uma clareza sobre o que eu queria e quem eu podia ser. Entrei em casa com a minha mala de viagem ao ombro e ninguém me perguntou como correu o curso. O meu pai estava a ver televisão. A minha mãe estava ao telefone com a irmã dela. Luana estava no seu quarto. Diogo estava a dormir. Fiquei na sala de estar por 1 minuto inteiro, à espera que alguém reconhecesse que eu tinha estado fora por 3 semanas, e quando ninguém o fez, fui para o meu quarto e fechei a porta. Foi nesse mesmo verão que a minha avó começou a ser mais intencional com o nosso tempo juntas. Ela deve ter sentido que eu estava a lutar porque começou a ligar-me com mais frequência, a convidar-me para ir à casa dela e não apenas a cada 2 sábados, mas por vezes durante a semana também. Sentávamo-nos na sua varanda e ela contava-me histórias sobre a sua própria vida, sobre crescer na zona rural da Bahia, sobre casar com o meu avô Cláudio Almeida e construir uma vida com ele antes de ele falecer em 1998. Ela disse-me algo uma tarde que carrego comigo até hoje. Ela disse: Maria, as pessoas que não veem o teu valor não são as que o podem atribuir. Tu não és invisível. Estás apenas numa sala cheia de pessoas que se esqueceram de abrir os olhos. Chorei quando ela disse isso. Chorei muito do tipo de choro em que nem consegues formar palavras, em que todo o teu corpo treme, porque estiveste a guardar tudo por tanto tempo. E alguém finalmente diz a única coisa que precisavas de ouvir. Ela abraçou-me, afagou as minhas costas e disse-me que eu ia fazer coisas extraordinárias. E pela primeira vez na minha vida,
Eu acreditei porque ela era a única pessoa que nunca me tinha mentido. O meu último ano do ensino médio foi um turbilhão de aulas turnos de trabalho e candidaturas à universidade. Candidatei-me a 6 faculdades e fui aceite em 4 delas. Escolhi a P, o C. Esse P em São Paulo, porque me ofereceram uma bolsa parcial e porque era suficientemente longe de Salvador, para que eu pudesse respirar sem sentir o peso da minha família a pressionar o meu peito. Quando disse aos meus pais que ia para a faculdade em São Paulo, a minha mãe olhou para mim e disse: "E quem vai pagar por isso?" Eu disse-lhe que tinha uma bolsa e poupanças dos meus 2 empregos. Ela riu. Não uma risada calorosa, não uma risada encorajadora, mas um som curto e desdenhoso que me disse que ela não acreditava que eu conseguiria. O meu pai não disse nada. Ele estava a ler o jornal como sempre fazia quando eu tentava falar com ele. Ele apenas resmungou e virou a página. Diogo, que estava sentado no sofá com os pés para cima, disse: "Boa sorte com isso", num tom que deixava claro que ele achava que eu estava a delirar. Apenas Luana, que tinha 13 anos na altura, olhou para mim com algo que se assemelhava a interesse. Ela disse: "Vais mesmo embora?" E quando eu disse que sim, ela apenas acenou com a cabeça e voltou ao que estava a fazer. Foi o mais perto que alguém da minha família imediata chegou de reconhecer que eu estava prestes a dar o maior passo da minha vida. No dia em que parti para São Paulo, ninguém me levou à rodoviária. Levei as minhas 2 malas pela rua direita do Uruguai até a esquina onde apanhei um autocarro para o terminal rodoviário. A minha avó tinha se oferecido para me levar, mas ela estava com um joelho mal na altura e eu não queria que ela se esforçasse. Ela veio à casa na noite anterior e enfiou um envelope na minha mão. Dentro havia um cartão com uma nota manuscrita e R$ 2.000 em dinheiro. A nota dizia: "Para a menina que vai mudar o mundo. Amo-te, Maria. Sempre a avó Edith." Segurei aquele cartão contra o peito no assento do autocarro, a ver Salvador encolher na janela atrás de mim, e fiz outra promessa a mim mesma. Prometi que acontecesse o que acontecesse, nunca mais voltaria àquela casa como a mesma menina que a deixou. Voltaria como alguém que construiu algo. Alguém que ganhou o seu lugar no mundo. Alguém que não precisava da aprovação de pessoas que nunca se deram ao trabalho de a dar. O autocarro entrou na autoestrada e eu fechei os olhos e soltei um suspiro que senti que tinha estado a segurar por 18 anos. Não sabia na altura, mas não poria os pés dentro daquela casa na rua direita do Uruguai por quase uma década. E quando finalmente o fizesse, não seria porque fui bem-vinda de volta. Seria porque fui convocada da mesma forma que se convoca alguém de quem se quer algo. Não alguém que se ama. Mas essa parte da história vem mais tarde. Primeiro preciso de vos contar sobre os anos que me transformaram da filha do meio invisível em alguém que uma sala de audiências cheia de estranhos um dia reconheceria pelo nome. São Paulo atingiu-me como uma parede. Cheguei em agosto com 2 malas. R$ 2.000 da minha avó e uma bolsa parcial que cobria cerca de 60% da minha mensalidade. O resto eu tive que descobrir por mim mesma. Não havia rede de segurança. Não havia um pai do outro lado do telefone a dizer: "Liga-me se precisares de alguma coisa." Eu tinha 18 anos e estava completamente sozinha numa cidade de 12 milhões de pessoas. E a realidade disso assentou nos meus ombros como uma laje de betão. Mudei-me para um apartamento partilhado perto do campus da PUC com outras 3 raparigas que encontrei através de um anúncio no quadro de avisos. O quarto que aluguei mal era grande o suficiente para um colchão de solteiro e uma pequena secretária, mas tinha uma porta que trancava e uma janela que deixava entrar a luz do sol. E depois de partilhar um quarto com a Luana por 13 anos, ter o meu próprio espaço parecia um luxo. Eu pagava R$ 1.500 por mês de aluguer, o que significava que precisava de encontrar trabalho imediatamente. Na minha primeira semana, já tinha 2 empregos. Trabalhava de manhã num café chamado Grounded,
a cerca de 6 quarteirões do campus, onde abria a loja às 5 da manhã e servia café expresso a empresários, de fato, que nunca faziam contato visual comigo. À noite, trabalhava como recepcionista numa pequena firma de contabilidade no centro da cidade, a atender telefones e a arquivar papelada das 16 horas às 20 horas. Entre esses dois empregos e o meu horário de aulas, eu funcionava com cerca de 5 horas de sono por noite, por vezes menos. Não vou romantizar esses anos. Foram brutais. Houve semanas em que tive de escolher entre comprar livros didáticos e comprar comida. Houve noites em que me sentei na minha pequena secretária, a olhar para trabalhos que não entendia, a desejar ter alguém para ligar a alguém que pudesse explicar um conceito ou apenas me dizer para continuar. Ligava para minha avó quando podia e ela atendia sempre. Ouvia sempre e dizia sempre que estava orgulhosa de mim. Mas nem ela conseguia preencher o buraco que os meus pais tinham esculpido em mim ao longo de 18 anos a ser ignorada. Lembro-me de uma noite em particular durante o meu segundo ano. Estava sentada no chão do meu quarto às 2 da manhã, rodeada por livros de direito e estudos de caso, e tinha acabado de receber uma chamada da minha mãe. Foi a primeira vez que ela me ligou em meses, e por uma fração de segundo o meu coração saltou. Pensei que talvez ela estivesse a ligar para saber como eu estava. Talvez ela sentisse a minha falta. Talvez algo tivesse mudado. Ela estava a ligar para pedir dinheiro. Diogo tinha se metido em algum tipo de problema, algo envolvendo uma briga de bar e uma janela partida. E eles precisavam de R$ 2.000 para um advogado. A minha mãe disse-o de forma natural, como se pedir-me dinheiro fosse a coisa mais normal do mundo. Ela não perguntou como iam as minhas aulas. Não perguntou se eu estava a comer o suficiente. Não fez uma única pergunta sobre a minha vida. Eu disse-lhe que não tinha R$ 2.000 para dar o que era verdade. Ela suspirou, disse, imaginei, e desligou. A chamada inteira durou menos de 3 minutos. Fiquei ali sentada no chão por muito tempo depois disso, a segurar o telefone na mão, a perguntar-me se algum dia chegaria o dia em que os meus pais me contactassem por uma razão que não tivesse nada a ver com o que eu lhes podia dar. Apesar de tudo, saí-me bem na faculdade. Sempre tinha sido uma boa aluna, do tipo que se senta na primeira fila e tira notas meticulosas. Não porque eu fosse naturalmente brilhante, mas porque eu entendia que a educação era a única escada que eu tinha e não ia largá-la. Formei-me na PUC em 3 anos e meio, com um diploma em Ciências Políticas, uma média de 3,8 e uma certeza crescente de que a Faculdade de Direito era onde eu precisava de estar. Candidatei-me à Faculdade de Direito da USP por capricho, convencida de que não entraria. A USP era uma das melhores faculdades de direito do Brasil, do tipo que aceitava estudantes de famílias ricas com conexões de legado e notas perfeitas no vestibular. Eu não tinha nenhuma dessas coisas. O que eu tinha era uma carta de apresentação que contava a verdade sobre quem eu era e de onde vinha, um forte historial acadêmico e 3 cartas de recomendação de professores que me tinham visto a conciliar 2 empregos e uma carga horária completa sem nunca dar uma desculpa. Eu entrei. Quando abri o e-mail de aceitação, estava atrás do balcão do Grounded, a meio da correria da manhã. Li-o 2 vezes depois, uma terceira vez, e depois entrei na sala dos fundos e chorei. A gerente, uma mulher chamada Deborah Stein, encontrou-me lá atrás e perguntou se eu estava bem. Mostrei-lhe o e-mail no meu telemóvel e ela abraçou-me e disse: Rapariga, é melhor ir e ser advogada. Liguei para a minha avó naquela noite. Ela gritou tão alto que tive de afastar o telefone do ouvido. Ela disse: Eu sabia. Eu soube desde o dia em que nasceste. Foste sempre tu, Maria. Não liguei aos meus pais. Não valia a pena. Eles não teriam entendido o que significava e, mesmo que entendessem, não se importariam. Nessa altura, eu já tinha aceitado que a minha relação com eles não estava quebrada. Nunca tinha estado inteira para começar. Não se pode quebrar algo que nunca foi construído.
A faculdade de Direito foram 3 anos do trabalho mais duro que já fiz. Estudei contratos, responsabilidade civil, direito constitucional, processo civil, provas e direito de família. Descobri durante o meu segundo ano que o direito de família era onde estava o meu coração. Algo na interseção entre direito e família. A forma como as decisões legais podiam proteger pessoas vulneráveis ou falhar-lhes completamente falava a algo profundo dentro de mim. Vi-me nos casos que estudei nas crianças esquecidas, nos irmãos ignorados, nos membros da família, que foram postos de lado por sistemas que recompensavam o favoritismo e ignoravam a justiça. Formei-me na USP em maio de 2017 nos 15% melhores da minha turma. Passei no exame da OAB a primeira tentativa e depois fiz algo que me surpreendeu até a mim. Mudei-me de volta para Salvador. Não para ir para casa. Não para me reconciliar com os meus pais. Mudei-me de volta, porque Salvador era a cidade que me moldou para o bem e para o mal. E eu queria exercer a advocacia no lugar onde aprendi pela primeira vez o que era a injustiça. Queria estar nas mesmas salas de audiências onde pessoas como eu, pessoas que foram dispensadas e subestimadas, vinham à procura de justiça. E eu queria ser a pessoa que as ajudava a encontrá-la. Juntei-me a um pequeno escritório de advocacia de família, chamado Viana e Associados, dirigido por uma mulher chamada Judite Viana, que exercia a advocacia em Salvador há 30 anos. Ela era dura, perspicaz e profundamente comprometida com os seus clientes. Ela viu algo em mim durante a minha entrevista. Algo que mais tarde me disse que a fazia lembrar de si mesma na minha idade e contratou-me na hora. Atirei-me ao trabalho. Peguei em todos os casos que pude. Fiquei até tarde, preparei-me incansavelmente e construí uma reputação na comunidade jurídica baiana como alguém que era minuciosa, compassiva e impossível de abalar em tribunal. Em 2 anos eu estava a lidar com casos sozinha, a ganhar batalhas de custódia para mães, a quem tinham dito que não eram boas o suficiente, a garantir medidas protetivas para crianças que tinham sido negligenciadas, e a lutar pelos direitos de pessoas que não tinham mais ninguém do seu lado. Aos 28 anos, eu tinha me tornado uma das advogadas de família mais respeitadas de Salvador. Não anunciei, não procurei atenção, apenas fiz o trabalho, caso após caso, e deixei os resultados falarem por si. Os juízes conheciam o meu nome. A parte contrária conhecia a minha reputação. E as pessoas que ajudei, as mães, pais e filhos, cujas vidas eu lutei, eles conheciam o meu coração. Os meus pais não faziam ideia. Não sabiam que eu tinha ido para a faculdade de Direito. Não sabiam que eu tinha passado na OAB. Não sabiam que eu estava a exercer a advocacia na mesma cidade onde eles ainda viviam. Não nos falávamos há anos e eles nunca tinham tentado descobrir o que eu estava a fazer da minha vida. No que lhes dizia respeito, eu ainda era uma rapariga quieta e inútil que tinha partido para São Paulo e desaparecido. Estavam errados. E estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. No ano em que fiz 29 anos, 2 coisas importantes aconteceram. A primeira foi que deixei a Viana e Associados e abri o meu próprio escritório. A segunda foi que fundei a Fundação Jurídica Almeida. O escritório era algo que eu vinha a planear há mais de um ano. Judite Viana tinha sido a minha mentora e a minha campeã, mas eu tinha superado o escritório. Eu estava ali para lidar com mais casos do que qualquer outra pessoa, a trazer mais clientes e a ganhar a um ritmo que tinha tornado o escritório um dos mais procurados na região para direito de família. Mas eu queria fazer as coisas à minha maneira, nos meus próprios termos, e Judite, para seu crédito, entendeu. Ela apertou-me a mão no dia em que apresentei a minha demissão e disse: "Vai construir algo, Maria. O mundo precisa do que tu tens." Abri o escritório de Maria Oliveira, advogada, num pequeno espaço na Avenida 7 de Setembro, a 3 quarteirões do Fórum. Comecei com uma paralegal, uma mulher chamada Cecília Neves, que tinha trabalhado comigo na Viana e acreditava no que eu estava a tentar fazer.
Não tínhamos móveis sofisticados, nem um grande orçamento de marketing, diz, nem reconhecimento de nome, para além dos círculos jurídicos em que eu já me movia. Tínhamos 2 secretárias, uma máquina de café, um armário de arquivos e um compromisso implacável de fazer um bom trabalho. Em 6 meses, o telefone não parava de tocar. As referências vinham de ex-clientes de outros advogados, de juízes que discretamente me recomendavam a pessoas que entravam nos seus tribunais perdidas e com medo. Aceitei clientes que podiam pagar e clientes que não podiam, porque tomei a decisão cedo de que o dinheiro nunca seria a razão pela qual alguém não recebia a representação que merecia. Essa convicção foi o que me levou a criar a Fundação Jurídica Almeida. Dei-lhe o nome da minha avó, Edith Almeida, porque foi ela quem me ensinou que toda a pessoa merece ser vista, ouvida e valorizada. A Fundação fornecia serviços jurídicos gratuitos a crianças e famílias, no sistema de acolhimento à paz, a lutar contra decisões de custódia injustas e a vítimas de situações domésticas que não podiam pagar um advogado. Financiei-a inicialmente com dinheiro do meu próprio escritório e, em um ano, consegui 2 subvenções de organizações sem fins lucrativos e uma doação de um empresário local que tinha lido sobre o meu trabalho no jornal à tarde. O artigo no À Tarde foi a primeira vez que a minha história se tornou pública. Uma repórter chamada Heloísa Teles tinha estado a cobrir processos de família e continuava a anotar o meu nome nos resultados. Ela contactou-me e perguntou se podia fazer um perfil. Hesitei no início, nunca quis atenção. Passei a minha vida inteira a tentar provar o meu valor através da ação, não de palavras. Mas a Cecília convenceu-me de que a publicidade podia ajudar a fundação, e ela tinha razão. O artigo saiu num domingo de março de 2021 com o título: Advogada de Salvador cria fundação para lutar por famílias esquecidas. Contava aí a minha história, não toda, mas o suficiente. Falava da minha infância em Salvador, dos meus anos, a trabalhar durante a faculdade, do meu tempo na USP e da fundação que eu tinha construído. Não nomeava os meus pais, nem os meus irmãos, porque eu tinha pedido a Heloísa para os deixar de fora. Mesmo depois de tudo, eu não queria humilhá-los publicamente. Esse instinto, o instinto de proteger pessoas que nunca me protegeram, era algo que eu ainda estava a tentar entender sobre mim mesma. O artigo teve grande repercussão. Foi captado por vários portais online e partilhado milhares de vezes nas redes sociais. Recebi centenas de mensagens de pessoas de toda a Bahia e de outros lugares. Pessoas que se viram na minha história, que tinham sido a criança invisível, a ignorada. Aquela a quem disseram que nunca chegaria a nada. Algumas delas choraram nas suas mensagens. Algumas agradeceram-me. Algumas pediram ajuda. Respondi a tantas quanto pude. Nos 2 anos que se seguiram, a Fundação Jurídica Almeida cresceu de formas que eu nunca imaginei. Contratei mais 3 advogados. Expandi para um escritório maior na Avenida Tancredo Neves e fiz parceria com 2 abrigos de família na área de Salvador. Lidamos com mais de 400 casos no nosso primeiro ano completo de operação. Fui convidada para falar em conferências jurídicas em eventos comunitários e na UFBA, a mesma universidade que tinha acolhido o curso de introdução ao direito que frequentei na adolescência. Subi àquele palco em Salvador e disse a uma sala cheia de jovens que a voz na cabeça deles a dizer-lhes que não são suficientes está a mentir, e a sala aplaudiu-me de pé. Fui também homenageada pela OABBA com o Prêmio de Serviço Comunitário em 2022, um prêmio atribuído a um advogado por ano, que demonstra um compromisso excepcional com o serviço público. A juíza Carolina Matos entregou-me o prêmio na cerimônia. Ela era uma juíza sênior no Tribunal de Justiça da Bahia, uma mulher nos seus 60 e poucos anos, com cabelo prateado, olhos perspicazes e uma reputação de justiça que era conhecida em todo o estado. Ela apertou-me a mão no pódio e disse em frente a 300 pessoas: Maria Oliveira representa o melhor do que esta profissão pode ser.
Mencionei a juíza Matos porque ela mais tarde desempenharia um papel no momento mais importante da minha vida. Mas na altura simplesmente agradeci-lhe. Segurei a placa e voltei para o meu lugar a sentir algo que nunca tinha sentido antes validada. Não pelos meus pais, não pela minha família, mas por uma comunidade de pessoas que me tinham visto trabalhar e decidiram que eu merecia reconhecimento. Enquanto tudo isto acontecia, o resto da minha família ia na direção oposta. Diogo tinha saltado de emprego em emprego ao longo dos seus 30 anos. Trabalhou na construção civil por um tempo. Depois conduziu um caminhão de entregas. Depois tentou iniciar outro negócio. Desta vez, um serviço de lavagem de carros móvel que durou ainda menos tempo que o empreendimento de jardinagem. Ele vivia num apartamento alugado na zona oeste de Salvador com uma namorada que mudava a cada poucos meses. Os meus pais continuavam a apoiá-lo financeiramente, enviando-lhe dinheiro sempre que ele ligava, o que era frequente. Luana tinha casado aos 22 anos, com um homem chamado Tiago Borges, que trabalhava numa loja de autopeças. Tiveram uma filha juntos, uma menina chamada Harper, mas o casamento desfez-se em 2 anos. Luana voltou a morar com os meus pais, trazendo Harper com ela, e instalou-se numa vida que parecia quase idêntica à que tinha como adolescente, dependente da minha mãe, desinteressada em construir algo próprio, os meus pais. Entretanto, estavam a envelhecer e a lutar. O meu pai tinha sido forçado a uma reforma antecipada do armazém após uma lesão nas costas e as pensões por invalidez que recebia. Mal cobriam a hipoteca. A minha mãe tinha parado de trabalhar completamente. A casa na rua direita do Uruguai estava a cair aos pedaços. O telhado tinha mais infiltrações do que nunca. A canalização era pouco fiável, e o bairro tinha mudado de maneiras que os deixavam desconfortáveis. Eles não estavam falidos, mas estavam perto. E os 2 filhos em quem tinham investido tudo, o filho que tinham defendido e a filha que tinham adorado, não lhes estavam a dar nada em troca. Eu sabia de tudo isto, não porque alguém me contasse diretamente, mas porque Salvador não é uma cidade grande, as pessoas falam. E a Cecília, que crescera na periferia, ouvia coisas e passava-as para mim. Eu ouvia e sentia algo complicado. Parte de mim sentia a velha dor familiar, o desejo de ajudar o instinto de consertar as coisas. Mas outra parte de mim, a parte que fora forjada em anos de ser ignorada e dispensada, sabia que não podia salvar pessoas que nunca me quiseram em primeiro lugar. Por isso mantive a distância. Continuei a construir o meu escritório e a minha fundação. Continuei a aparecer para os meus clientes e para a minha comunidade. E continuei a visitar a minha avó sempre que podia, porque ela era a única pessoa que sempre tinha aparecido para mim. A minha avó, Edith Almeida, viveu na mesma casa na Rua da Graça por mais de 40 anos. Era uma casa modesta. Um edifício de 2 andares de tijolo com persianas verdes e uma varanda larga, onde ela mantinha 2 cadeiras de balanço e um vaso de cerâmica cheio de gardênias. A casa não era grande, mas era acolhedora, cheia do tipo de conforto tranquilo que vem de uma vida vivida com intenção. Cada quarto cheirava a lavanda e livros antigos. E cada parede tinha fotografias emolduradas de pessoas que ela amava. Eu estava na maioria dessas fotografias. Havia uma de mim aos 6 anos, sentada no seu colo, com um sorriso desdentado. Havia uma de mim aos 12, a segurar uma fita que tinha ganho num concurso de ortografia da escola. A única pessoa da minha família que tinha aparecido para me ver competir além dela. E havia uma da minha formatura em direito, onde eu estava de beca, com o braço à volta dela. Ambas a sorrir tão abertamente que parecia que os nossos rostos podiam partir-se. Ela tinha viajado para São Paulo para a cerimônia, apesar dos seus joelhos maus e do seu desconforto com viagens longas. Ela sentou-se na primeira fila e chorou o tempo todo. A minha avó não era uma mulher rica no sentido tradicional.
Vivera modestamente toda a sua vida, poupando cuidadosamente, gastando sabiamente e investindo uma pequena herança dos seus próprios pais em contas seguras e de longo prazo que cresceram lentamente ao longo das décadas. A casa na Rua da Graça estava paga. A conta poupança tinha estado a acumular juros durante anos, e os móveis antigos que ela colecionara, um conjunto de jantar, uma cristaleira e uma secretária que pertencera à sua avó, tinham se valorizado com o tempo. Mas o que mais importava em Edith Almeida não era o que ela possuía, era quem ela era. Ela era uma mulher que acreditava ferozmente na justiça, na integridade e na ideia de que o amor não deveria ter de ser conquistado através do desempenho. Ela amava todos os seus netos, mas via-me de uma forma que mais ninguém via. Ela via a minha luta, ela via a minha força e recusava-se a deixar-me acreditar na história que os meus pais tinham escrito sobre mim. Nos últimos anos da sua vida, a minha avó e eu ficamos ainda mais próximas. Eu visitava-a todos os domingos, trazendo almoço do seu restaurante favorito, na Rua Chile. Comíamos juntas na varanda. E ela perguntava-me sobre os meus casos, sobre a fundação, sobre a minha vida. Ela seguia tudo o que eu fazia com o tipo de orgulho feroz que só uma avó pode ter. Ela recortou o artigo do À Tarde e colou-o no seu frigorífico. Guardou o programa da cerimônia de prêmios da OABBA na sua mesa de cabeceira. Ela também me disse coisas durante essas visitas que eu nunca soubera antes. Contou-me sobre a tensão entre ela e a minha mãe, constância que existia há anos. Disse que a minha mãe tinha ciúmes da relação entre mim e ela desde que se lembrava. Disse que a minha mãe ressentia o facto de Edith me favorecer abertamente, mesmo que a minha mãe tivesse sido a única a criar as condições que tornaram esse favoritismo necessário. A tua mãe decidiu que tu não eras suficiente antes de teres idade suficiente para provar que ela estava errada, disse a minha avó numa tarde, a sua voz baixa, mas firme. E em vez de admitir que estava errada, ela insistiu no erro. É o que as pessoas fracas fazem, Maria. Preferem ser consistentes do que corretas. No outono de 2023, a minha avó foi diagnosticada com cancro do pâncreas. O médico disse que estava avançado, que as opções de tratamento eram limitadas e que devíamos preparar-nos para o pior. Sentei-me na sala de exames com ela, enquanto o oncologista explicava o prognóstico, e segurei a sua mão com tanta força que pensei que a poderia esmagar. Mudei-me para a casa dela 2 semanas depois. Levei uma mala e o meu portátil e instalei-me no quarto de hóspedes no segundo andar. A Cecília assumiu as operações do dia a dia do escritório. E eu reduzi a minha carga de trabalho para me focar em cuidar da minha avó. Cozinhava para ela, levava-a a consultas, geria os seus medicamentos e sentava-me ao lado da sua cama todas as noites a ler para ela os romances que ela amava. Os meus pais sabiam que ela estava doente. A minha mãe visitou uma vez no início e ficou menos de 1 hora. Sentou-se rigidamente na sala de estar e falou de si mesma, de como as coisas tinham sido difíceis para ela e para o Haroldo sobre o custo de vida, and deeds, sobre como a Luana estava a lutar. Ela não perguntou a Edith como ela se sentia. Não se ofereceu para ajudar. Ela veio, ela falou, e ela foi-se embora. O Diogo não visitou de todo. A Luana veio uma vez com a Harper, e enquanto a Harper se sentava no chão a brincar com um animal de peluche da minha avó, a Luana ficou na porta a olhar para o celomóvel. Nenhum deles ficou mais de 30 minutos. Fui eu quem esteve lá. Todos os dias, todas as noites, em todos os momentos difíceis. Quando a minha avó estava com dor, eu segurava a sua mão. Quando ela estava com medo, sentava-me com ela no escuro e contava-lhe histórias sobre os casos que tinha ganho, sobre as famílias que tinha ajudado, sobre o futuro que estava a construir, por causa de tudo o que ela me tinha ensinado. Ela sorria sempre. Mesmo no fim, ela sorria.
Em janeiro de 2024, cerca de 2 meses antes de falecer a minha avó, pediu-me para ligar ao seu advogado. O nome dele era Dr. Franklin Arruda, e ele tratava dos seus assuntos legais há mais de 20 anos. Ela disse-me que queria atualizar o seu testamento. Perguntei-lhe se tinha a certeza. E ela disse que nunca tivera mais certeza de nada na sua vida. Não estive presente na conversa entre a minha avó e o Franklin. Ela pediu-me para sair do quarto e eu respeitei os seus desejos. Desci as escadas, fiz chá e esperei. Quando o Franklin desceu, 30 minutos depois, olhou para mim com uma expressão gentil e disse: A sua avó ama-a muito, Maria. Não perguntei o que estava no testamento. Não era da minha conta e, francamente, não me importava. Não estava a cuidar da minha avó porque queria o seu dinheiro. Estava a cuidar dela porque ela era a única pessoa que alguma vez tinha cuidado de mim. Edith Almeida faleceu a 14 de março de 2024, às 6h47 da manhã, na sua cama, na casa da Rua da Graça. Eu estava sentada ao seu lado, a segurar a sua mão. Ela tinha parado de falar 2 dias antes, mas nos seus últimos momentos. Apertou os meus dedos tão levemente que quase não senti. E depois ela partiu. Fiquei ali sentada por muito tempo depois disso, apenas a segurar a sua mão no silêncio do quarto, a ouvir os pássaros do lado de fora da sua janela. Não chorei logo. A dor era demasiado grande para lágrimas. Assentou dentro de mim como uma pedra pesada e imóvel a pressionar o meu peito, até que mal conseguia respirar. Liguei ao Franklin. Liguei à agência funerária. Liguei a Cecília. E depois, porque senti que tinha de o fazer, liguei à minha mãe. A minha mãe atendeu ao terceiro toque. Eu disse-lhe que a Edith tinha falecido. Houve uma pausa. E depois a minha mãe disse: Bem, suponho que temos de resolver a situação da casa. Não lamento. Não estás bem. Nem uma única palavra de luto ou compaixão. A mãe dela tinha acabado de morrer. E a primeira coisa em que ela pensou foi na casa. Desliguei sem responder. Sentei-me na beira da cama no quarto de hóspedes e finalmente chorei. Não pela minha mãe. Não pela relação que nunca tivemos. Chorei pela minha avó, a mulher que me tinha dado tudo e que agora partira de um mundo que não a merecia. O funeral realizou-se 5 dias depois numa pequena capela na Avenida da Vitória. Organizei tudo. Escolhi as flores, a música, as leituras. Escrevi o elogio fúnebre. Os meus pais vieram vestidos de preto e com expressões de solenidade praticada que não correspondiam ao desinteresse que tinham demonstrado durante os últimos meses da vida da Edith. O Diogo e a Luana também vieram de pé no fundo, presentes em corpo se não em espírito. Subi ao pódio e falei da mulher que me salvou a vida sem nunca levantar a voz. Contei à sala sobre os almoços de sábado, as conversas na varanda, os R$ 2.000 no envelope, a nota que dizia: para a menina que vai mudar o mundo. Não mencionei os meus pais. Não precisei. A ausência do amor deles pela Edith era suficientemente alta por si só. Após o serviço, o Dr. Franklin Arruda abordou-me e disse que precisávamos de agendar a leitura do testamento. Ele disse que trataria de tudo e que todas as partes relevantes seriam notificadas. Acenei com a cabeça, agradeci-lhe e fui para a casa na Rua da Graça, que agora estava insuportavelmente silenciosa. Não sabia o que estava no testamento. Não sabia que a minha avó me tinha deixado tudo. E certamente não sabia que o seu último ato de amor seria a coisa que me arrastaria para um tribunal e me forçaria a enfrentar a família que me tinha descartado. A leitura do testamento ocorreu a 3 de abril de 2024, no escritório do Dr. Franklin Arruda, na Rua da Bahia. Era uma manhã quente, do tipo de dia de primavera de Salvador, em que a umidade te envolve como um cobertor, e as buganvílias ao longo dos passeios florescem em cachos densos de rosa e branco. Cheguei ao escritório 15 minutos mais cedo a usar um vestido azul marinho
e a carregar uma pasta de documentos que o Franklin me tinha pedido para rever de antemão. Os meus pais já lá estavam. No momento em que entrei, senti a temperatura da sala mudar. O meu pai estava sentado numa das cadeiras de couro, em frente à secretária do Franklin, com os braços cruzados, a mandíbula tensa. A minha mãe sentou-se ao seu lado, com a bolsa apertada no colo, os lábios pressionados numa linha fina. Eles não olharam para mim quando entrei. Não me cumprimentaram. Olharam em frente, como se eu fosse uma estranha que tinha entrado na reunião errada. O Diogo não estava lá, nem a Luana. A minha mãe mais tarde disse ao tribunal que eles não tinham sido notificados, mas o Franklin tinha enviado cartas a todos os membros da família. A verdade é que o Diogo e a Luana simplesmente não se importaram o suficiente para aparecer. Eles iriam importar-se mais tarde, claro, assim que soubessem o que estava em jogo. Mas naquele momento, éramos só eu, os meus pais e o silêncio entre nós. O Franklin leu o testamento. Era direto e redigido com precisão. A minha avó deixara a casa na Rua da Graça, juntamente com todo o seu conteúdo para mim. Deixara a conta poupança, que na altura da sua morte continha aproximadamente R$ 1 milhão para mim. Deixara a coleção de móveis antigos avaliada em cerca de R$ 200 mil para mim. Deixara também uma carta pessoal dirigida a mim, que o Franklin me entregou do outro lado da secretária, num envelope selado. Aos meus pais, ela não deixara nada. O testamento continha uma breve declaração explicativa como o Franklin a tinha aconselhado a incluir. Dizia: deixo o meu patrimônio à minha neta Maria Elaine Oliveira, porque foi ela quem apareceu. Foi ela quem se importou. Foi ela quem se sentou comigo, riu comigo e segurou a minha mão quando eu estava com medo. A minha filha Constância e o resto da minha família tiveram todas as oportunidades de estar presentes na minha vida e escolheram não estar. Não tomo esta decisão por raiva. Tomo-a por amor pela única pessoa que a mereceu. A minha mãe levantou-se, antes de o Franklin ter acabado de ler a declaração. O seu rosto estava vermelho. As suas mãos tremiam e a sua voz estava um tom mais alto do que o normal quando disse: isto é ridículo. Ela manipulou-a. A Maria aproveitou-se de uma mulher idosa e doente e virou-a contra a sua própria filha. O meu pai bateu com a mão no braço da cadeira. Aquela casa está nesta família há décadas. Não pode simplesmente entregá-la a ela porque apareceu algumas vezes com sanduíches. Sentei-me ali e não disse nada. Aprendera há muito tempo que discutir com os meus pais era como gritar contra o vento. O vento apenas levava as tuas palavras e deixava-te exausta. Então, deixei-os zangar-se. Deixei-os acusar-me. E quando acabaram, olhei para o Franklin e perguntei se havia mais alguma coisa que eu precisasse de assinar. Ele disse que havia alguns documentos de transferência que levariam algumas semanas a processar e que o patrimônio passaria pelo inventário conforme exigido pela lei brasileira. Agradeci-lhe. Peguei na carta selada da minha avó e saí do escritório. Abri a carta naquela noite, sentada na varanda da casa na Rua da Graça. Tinha 2 páginas escritas na sua caligrafia cuidadosa e ligeiramente trêmula. Não partilharei cada palavra aqui, porque algumas coisas são demasiado sagradas para serem ditas em voz alta. Mas ela disse que estava orgulhosa de mim. Disse que me tinha visto crescer e tornar-me na mulher que sempre soube que eu podia ser. E disse que lamentava. Lamentava que os meus pais nunca me tivessem visto. Lamentava não poder consertar o que eles tinham quebrado. E lamentava que o seu amor, por maior que fosse, não pudesse preencher o espaço que eles tinham deixado vazio. Ela também disse algo que se provaria profético. Ela escreveu: eles vão lutar contigo por isto, Maria. Vão dizer coisas sobre ti que não são verdade, mas tu já sabes quem és. Não os deixes tirar isso de ti. Ela estava certa. 3 semanas após a leitura, os meus pais entraram com uma contestação formal do testamento na Vara de Sucessões de Salvador. A sua alegação era que eu tinha exercido influência indevida sobre Edith Almeida durante os últimos meses da sua vida,
que a tinha isolado do resto da família e que a tinha coagido a mudar o seu testamento para me beneficiar exclusivamente. Argumentaram também que Edith não tinha capacidade mental para tomar decisões legais sólidas na altura em que o testamento foi redigido e que o documento deveria ser invalidado. Cada uma dessas alegações era falsa. Eu não tinha isolado a minha avó de ninguém. O resto da família tinha se isolado ao escolher não visitar, não ligar e não se importar. Edith estivera mentalmente lúcida até ao fim. O seu oncologista confirmaria isso mais tarde numa declaração escrita. E a decisão de mudar o seu testamento fora inteiramente dela tomada livremente e sem qualquer pressão da minha parte. Mas os meus pais não se importavam com a verdade. Importavam-se com o dinheiro com a casa e com o fato de a filha que tinham desprezado a vida inteira ter sido escolhida em vez deles pela única pessoa cuja opinião importava. Contrataram o Dr. Gastão Prado, um advogado de São Paulo, especializado em disputas de herança e que tinha reputação de ser agressivo e teatral em tribunal. Soube mais tarde que o tinham encontrado através do Diogo, que tinha um amigo cujo primo tinha usado o Prado numa briga por propriedades. O facto de o Prado não ser de Salvador e não estar familiarizado com a comunidade jurídica local revelar-se-ia um dos detalhes mais consequentes de todo este caso. Quando recebi a notificação formal da contestação do testamento, sentei-me no meu escritório na Avenida Tancredo Neves e lia cuidadosamente, linha por linha. Depois liguei ao Tiago Reis. O Tiago era um advogado de sucessões com quem eu tinha trabalhado em vários casos através da fundação. Ele era meticuloso, calmo, sob pressão e profundamente familiarizado com os juízes de Salvador. Perguntei-lhe se me representaria e ele disse que sim, sem hesitação. Maria, disse ele ao telefone, eles vão tentar tornar isto pessoal. Vão tentar colocar o teu caráter em julgamento. Sabes disso certo. Eu sei, disse eu. E estás bem com isso. Pensei por um momento. Pensei nos anos de silêncio nas conquistas ignoradas, nas dispensas, na rejeição. Pensei na nota da minha avó, aquela que dizia que eles lutariam comigo. E pensei na promessa que fiz a mim mesma na varanda dos fundos daquela casa na rua direita do Uruguai. Quando tinha 17 anos, a promessa de nunca os deixar definir-me. Estou bem com isso, disse eu, porque eles não sabem com quem estão a lutar. O Tiago preparou a resposta à petição. Reuniu documentação, registros médicos do oncologista da Edith, o testemunho do Dr. Franklin Arruda, registros de visitas da família e uma cronologia que mostrava claramente quem estivera presente na vida da minha avó e quem não estivera. Ele também preparou uma defesa do meu caráter, embora eu lhe tenha dito que esperava que não chegasse a esse ponto. A audiência foi marcada para 8 de outubro de 2024, uma terça-feira. O caso foi atribuído à juíza Carolina Matos. Quando o Tiago me disse o nome da juíza, fiquei em silêncio. Ele perguntou se algo estava errado. Eu disse que não. Nada estava errado. Apenas não esperava que o universo fosse tão poético. Os 6 meses entre a apresentação da contestação do testamento e a audiência foram alguns dos mais longos da minha vida. O trabalho legal em si era gerível. O Tiago lidou com os aspectos processuais com o tipo de eficiência silenciosa que o tornara um dos melhores advogados de sucessões da região. Ele apresentou moções, reuniu provas, preparou listas de testemunhas e guiou-me por cada passo do processo com uma paciência que eu apreciei profundamente. O que não era gerível era o peso emocional de tudo aquilo. Estava a ser processada pelos meus próprios pais. As pessoas que me trouxeram a este mundo, que deveriam amar-me incondicionalmente, que deveriam ser a minha base, estavam do outro lado de uma disputa legal a chamar-me manipuladora, enganadora e fraude. Cada vez que lia um documento do advogado dos meus pais, cada vez que via as palavras, influência indevida, ou falta de capacidade ou exploração de uma idosa vulnerável, sentia algo a partir-se dentro de mim. Não porque as acusações fossem verdadeiras,
mas porque vinham das duas pessoas cuja aprovação eu passei metade da minha vida a tentar ganhar e a outra metade a tentar esquecer que queria. Continuei a trabalhar durante tudo isto. Fui ao meu escritório todos os dias. Peguei em casos, encontrei-me com clientes. Fui a reuniões da fundação. Revia ficheiros, escrevia petições e comparecia em tribunal pelas pessoas que precisavam de mim. Mas à noite, quando estava sozinha na casa da Rua da Graça, sentada na mesma cadeira onde a minha avó costumava sentar-se, a tristeza insinuava-se como um nevoeiro. Era pesada, disforme e impossível de afastar. A Cecília Neves foi a minha âncora durante esses meses. Ela vinha à minha casa quase todas as noites com comida para levar e companhia, sentando-se à minha frente na mesa da cozinha e recusando-se a deixar-me afogar nos meus próprios pensamentos. Ela estava comigo desde o início do meu escritório e conhecia-me bem o suficiente para saber quando eu precisava de falar e quando precisava de alguém para simplesmente estar lá. Eles não vão ganhar, disse ela uma noite a mergulhar uma batata frita num copo de ketchup. Tu sabes disso. As provas estão do teu lado. A lei está do teu lado. E a juíza, se me contaste corretamente, já sabe quem tu és. Não é com isso que estou preocupada, disse eu. Então, com o quê? Olhei para a fotografia emoldurada na parede da minha avó, e eu na minha formatura em direito. Estou preocupada com o que significa ter chegado a este ponto. Que os meus próprios pais prefiram lutar comigo em tribunal a admitir que estavam errados sobre mim. A Cecília pousou a batata frita e olhou para mim. Maria, eles estiveram errados sobre ti a tua vida inteira. Isto é apenas a versão legal do que eles têm feito desde que eras criança. A única diferença é que agora há um registro. Ela tinha razão, e eu sabia disso. Mas saber algo e senti-lo são duas coisas diferentes. Nas semanas que antecederam a audiência, o doutor Gastão Prado, o advogado dos meus pais, enviou uma série de pedidos de descoberta e notificações de depoimento que foram claramente concebidos para serem agressivos. Ele queria registros financeiros do meu escritório e da fundação. Queria registros telefônicos entre mim e a minha avó. Queria registros médicos, registros de visitantes e até a carta pessoal que a minha avó me tinha deixado. O Tiago contestou vários destes pedidos, argumentando que eram excessivamente amplos e pretendiam assediar, em vez de descobrir. O tribunal concordou com a maioria das objeções, mas permitiu que alguns dos pedidos prosseguissem. Um desses pedidos era para o testemunho de membros da família sobre a relação de Edith com os seus netos. Foi assim que soube que os meus pais pretendiam chamar tanto o Diogo como a Luana como testemunhas para depor sobre o quão próximos eles eram da sua avó, uma alegação tão risível que quase senti pena do Dr. Gastão Prado, que claramente tinha sido alimentado com uma versão dos acontecimentos que não tinha qualquer semelhança com a realidade. Também soube, através do processo de descoberta, algumas coisas sobre a situação financeira dos meus pais que não sabia antes. O meu pai tinha mais de R$ 150 mil em dívidas de cartão de crédito. A hipoteca da casa na Rua Direita do Uruguai estava com 3 meses de atraso. E no ano anterior, os meus pais tinham enviado ao Diogo um total de R$ 70 mil das suas poupanças. Dinheiro que não podiam dar-se ao luxo de gastar para o livrar de várias situações. O quadro era claro. Os meus pais estavam desesperados e o patrimônio da minha avó representava uma tábua de salvação que eles se sentiam no direito de agarrar. O Tiago e eu encontramo-nos no fim de semana antes da audiência para rever a nossa estratégia. Sentamo-nos na sala de conferências do meu escritório na Avenida Tancredo Neves, rodeados por pastas e notas, e ele explicou-me o que esperar. O Prado vai tentar pintar-te como oportunista, disse ele. Ele vai argumentar que te mudaste para a casa da tua avó especificamente para ganhares controlo sobre o patrimônio dela. Ele vai sugerir que usaste o teu conhecimento jurídico para te posicionares como a única beneficiária e vai tentar minimizar as tuas contribuições como cuidadora enquanto exagera o envolvimento do resto da família.
Nada disso é verdade, disse eu. Eu sei e temos as provas para o demonstrar. Mas preciso que estejas preparada para o que vais sentir ao ouvir essas coisas ditas em voz alta, num tribunal pelos teus próprios pais. Acenei com a cabeça. Estive a preparar-me para isso a minha vida inteira, Tiago. Ele olhou para mim por um momento e depois disse: Mais uma coisa. A juíza Matos é meticulosa. Ela lê tudo. Ela faz a sua pesquisa e não tolera desonestidade no seu tribunal. Se o outro lado exagerar ou deturpar qualquer coisa, ela vai apanhá-los. Não precisas de lutar neste caso com emoção. Os factos lutarão por ti. Eu confiava no Tiago. Confiava nas provas e confiava na juíza Matos, não porque ela me favorecesse, mas porque ela seguiria a lei e a verdade. Era tudo o que eu sempre precisei. Na noite antes da audiência, sentei-me na varanda da casa na Rua da Graça e li a carta da minha avó mais uma vez. Tracei a sua caligrafia com o meu dedo e sussurrei: Não vou deixar que eles tirem o que me deste, avó. Nem a casa, nem o dinheiro, nem a forma como me fizeste sentir sobre mim mesma. As gardênias no vaso de cerâmica estavam a florescer. O ar estava quente e espesso com o cheiro delas. Fechei os olhos e imaginei-a sentada na cadeira de balouço ao meu lado, a sua mão a descansar na minha, a sua voz firme e segura. Tu já sabes quem és, Maria. Sim, eu sabia. Entrei e programei o meu alarme para as 6 da manhã, preparei a minha roupa para o tribunal e fui para a cama. Não dormi bem. Os sonhos foram fragmentados e ansiosos, cheios de cenas de tribunal e rostos que não conseguia distinguir bem. Mas quando o alarme tocou, levantei-me. Tomei um duche, vesti um fato cinzento carvão e uma blusa branca. Prendi o meu cabelo para trás e olhei-me no espelho. A mulher que me olhava de volta não era a rapariga da rua direita do Uruguai. Não era a filha do meio invisível. Não era aquela que se sentava na varanda dos fundos a falar com um gato de rua porque mais ninguém ouvia. Ela era Maria Oliveira, advogada, fundadora, defensora neta, e estava pronta. Peguei na minha pasta, tranquei a porta da frente da casa na Rua da Graça e conduzi até ao Fórum Rui Barbosa. A sala de audiências era no segundo andar, sala 2B. Uma sala em que eu já estivera dezenas de vezes a defender casos para os meus clientes de pé no pódio, a apresentar provas, a interrogar testemunhas e a fazer alegações finais que levaram juízes a decidir a favor das pessoas por quem eu lutava. Mas entrar naquela sala a 8 de outubro de 2024 foi completamente diferente. Desta vez eu não era a advogada, eu era a parte. Era eu quem estava em julgamento. O Tiago e eu chegamos às 8h30 da manhã, meia hora antes do início da audiência. Ocupamos os nossos lugares à mesa do lado esquerdo da sala e organizamos os nossos documentos. O Tiago estava calmo, organizado e focado. Ele já tinha feito isto centenas de vezes. Eu também, mas nunca como a pessoa sentada no banco dos réus. Os meus pais chegaram às 8h45 com o doutor, Gastão Prado. O meu pai entrou primeiro, o seu casaco do fato abotoado, demasiado apertado, a sua postura rígida. A minha mãe seguiu-o a segurar um lenço de papel numa mão e a alça da sua bolsa na outra. Ocuparam os seus lugares à mesa do lado direito sem olhar para mim. O Prado, um homem alto, nos seus 50 e poucos anos, com cabelo prateado e um relógio caro, instalou-se ao lado deles e abriu a sua pasta. O Diogo e a Luana chegaram alguns minutos depois e sentaram-se na primeira fila da galeria. O Diogo usava uma camisa de botões amarrotada e a Luana um vestido que parecia que ela o tinha tirado do fundo de um armário. Nenhum deles reconheceu a minha presença. A sala de audiências estava de resto pouco povoada. Um punhado de pessoas à espera de outros assuntos na pauta e um escrivão na mesa da frente a organizar a papelada. Exatamente às 9 horas, o oficial de justiça chamou a sala à ordem e a juíza Carolina Matos entrou. Ela usava a sua toga preta, o cabelo prateado preso para trás, os seus óculos de leitura pousados na ponta do nariz.
Ocupou o seu lugar na bancada. Reviu o processo à sua frente por um momento e depois levantou os olhos. Este é o processo do patrimônio de Edith Marie Almeida. Processo número 2024. Traço P. C. Traço 40117. Requerentes são Haroldo e Constância Oliveira, representados pelo Dr. Gastão Prado. Requerida é Maria Elaine Oliveira, representada pelo Dr. Tiago Reis. Ambas as partes estão prontas para prosseguir. O Tiago levantou-se. Prontos. Vossa Excelência. O Prado levantou-se. Prontos, Vossa Excelência. A juíza Matos acenou com a cabeça. Doutor Prado pode apresentar o caso dos requerentes. O doutor Gastão Prado levantou-se e foi para o pódio. Ele tinha uma voz profunda e o tipo de confiança praticada que vem de anos de atuação em tribunais. Começou por resumir a alegação de que Edith Almeida era idosa e doente, que Maria Oliveira se tinha mudado para a sua casa durante os seus últimos meses, que Maria tinha usado a sua posição como cuidadora e a sua perícia jurídica para exercer influência indevida sobre a falecida, e que o testamento deveria ser invalidado para que o patrimônio pudesse ser distribuído aos herdeiros legítimos, ou seja, os meus pais. Ele chamou o meu pai como sua primeira testemunha. Haroldo Oliveira subiu ao banco das testemunhas e foi ajuramentado. Sentou-se rigidamente na cadeira das testemunhas com as mãos a agarrar os braços e respondeu às perguntas do Prado em frases curtas e ensaiadas. Senhor Oliveira, qual era a sua relação com Edith Almeida? Ela era minha sogra. Conhecia-a há mais de 30 anos. E nesses 30 anos descreveria a sua família como próxima dela. Sim, éramos próximos. Visitávamo-la, ligávamos-lhe, incluíamo-la nos feriados. Sentei-me à minha mesa e ouvi o meu pai mentir sob juramento. As visitas que ele descreveu tinham sido esporádicas na melhor das hipóteses, ausentes na pior. As chamadas telefônicas eram raras, e os feriados que ele mencionou eram eventos para os quais a minha avó era por vezes convidada e frequentemente deixada sentada sozinha num canto, enquanto os meus pais se preocupavam com o Diogo e a Luana. O Prado, então, passou para perguntas sobre mim. E a sua filha Maria, qual era a relação dela com a falecida? Ai. O meu pai inclinou-se ligeiramente para a frente. A Maria sempre andou na sua. Mudou-se jovem, não manteve contato com a família. Quando a minha sogra adoeceu, a Maria apareceu e mudou-se para lá. E depois disso, não éramos mais bem-vindos. Diria que a Maria isolou a Edith do resto da família. Sim, foi exatamente o que ela fez. O Tiago objetou por falta de fundamento e a juíza a acatou, instruindo o Prado a prosseguir. Mas o dano estava feito. A narrativa estava a ser construída. Maria, a filha afastada, tinha aparecido no final e roubado uma mulher moribunda da sua família. O Prado então chamou a minha mãe. A Constância subiu ao banco com o tipo de compostura praticada que eu reconhecia de anos a vê-la apresentar uma versão de si mesma ao mundo exterior que não correspondia a quem ela era em casa. Ela respondeu às perguntas do Prado com uma voz trêmula que eu sabia ser fabricada, e limpou os olhos com o lenço, embora não caíssem lágrimas. E então chegou o momento. O Prado pediu à minha mãe para descrever o papel que eu desempenhava na família. E ela disse, algo que ecoou por aquela sala de audiências como um tiro. A Maria nunca fez parte desta família como o resto de nós, disse a minha mãe. Ela estava sempre por conta própria a fazer as suas coisas, nunca a contribuir, nunca a estar presente quando precisávamos dela. Ela é apenas uma filha inútil, Vossa Excelência. Sempre foi. E agora tirou-me a minha mãe mesmo na morte. As palavras pairaram no ar. Filha inútil. Ela disse-o claramente sem hesitação, como se fosse um facto tão óbvio como a cor do céu. O meu pai, sentado atrás dela à mesa, acenou em concordância. O Diogo, na galeria, cruzou os braços e pareceu satisfeito. A Luana estava a olhar para o seu celular.
Eu não vacilei, não reagi. Sentei-me na minha cadeira com as mãos cruzadas sobre a mesa e os olhos em frente. Já tinha ouvido aquelas palavras antes de formas diferentes ditas em salas diferentes ao longo de toda a minha vida. Ouvi-las num tribunal sob juramento em frente a uma juíza não me surpreendeu. Apenas confirmou o que eu sempre soubera. Para os meus pais, eu não era nada. Mas então algo mudou. Viu no rosto da juíza Matos. Ela estivera a ouvir atentamente durante todo o testemunho, a fazer anotações, a manter a expressão neutra que todos os bons juízes usam. Mas quando a minha mãe disse aquelas palavras, algo mudou por trás dos seus olhos. A sua caneta parou de se mover. Ela levantou os olhos das suas anotações e encarou a minha mãe por um longo momento. Depois, mudou o seu olhar para o doutor Gastão Prado, que estava no pódio, com ar satisfeito com o testemunho que acabara de obter. A juíza Matos retirou os óculos de leitura e colocou-os na bancada. Cruzou as mãos à sua frente e, com uma voz calma, ponderada e com um peso que fez todos na sala pararem de respirar, ela falou: Doutor Prado. O Prado olhou para cima. Sim, Vossa Excelência. Sim. Antes de continuarmos, quero perguntar-lhe uma coisa. Claro, Vossa Excelência. A juíza Matos inclinou-se ligeiramente para a frente. O senhor sabe quem é a requerida neste caso. O senhor sabe realmente quem é Maria Oliveira. O sorriso no rosto do Prado desvaneceu-se. Ele piscou os olhos. Ela é. Ela é a neta da falecida Vossa Excelência, a filha dos requerentes. E a juíza Matos não piscou. Não foi o que eu perguntei. Perguntei se o senhor sabe quem ela é. A sala de audiências ficou em silêncio. O escrivão parou de digitar. As pessoas na galeria inclinaram-se para a frente. Os meus pais, que estavam sentados com os queixos erguidos em confiança autojustificada, viraram lentamente as suas cabeças em direção à juíza. E o doutor Gastão Prado ficou no pódio, congelado, sem resposta para dar. O silêncio na sala de audiências durou apenas alguns segundos, mas pareceu estender-se por toda a história da minha vida. Cada ano que passei a ser ignorada. Cada momento em que me disseram que eu não era suficiente. Cada feriado em que ninguém me guardou um lugar à mesa. Cada chamada telefônica que nunca veio. Cada conquista que nunca foi reconhecida. Tudo isso comprimido no espaço entre a pergunta da juíza Matos e a expressão vazia no rosto do doutor Gastão Prado. A juíza Matos não esperou que ele encontrasse as palavras. Virou-se para a sala em geral e falou claramente. Uma vez que parece que o advogado dos requerentes não fez o seu devido trabalho de casa, permitam-me esclarecer algo para o registro. Ela olhou diretamente para o Prado. E depois brevemente para os meus pais. Maria Elaine Oliveira é uma das advogadas mais conceituadas a exercer em Salvador. Ela é a fundadora da Fundação Jurídica Almeida, uma organização sem fins lucrativos que forneceu representação legal gratuita a centenas de famílias e crianças em toda esta região. Ela compareceu neste fórum inúmeras vezes perante múltiplos juízes, incluindo eu mesma, e demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo, integridade e compaixão. Ela fez uma pausa. A sala estava absolutamente imóvel. Em 2022, a doutora Oliveira recebeu o Prêmio de Serviço Comunitário da OABBA, que eu pessoalmente lhe entreguei na cerimônia anual. Ela é conhecida em toda a comunidade jurídica desta cidade, não só pelo seu trabalho jurídico excepcional, mas pela sua dedicação aos membros mais vulneráveis da nossa sociedade. Crianças que foram negligenciadas, famílias que foram despedaçadas, pessoas que foram ignoradas pelos sistemas concebidos para as proteger. A juíza Matos olhou para a minha mãe, que ainda estava sentada no banco das testemunhas, o seu rosto a perder a cor. Senhora Oliveira, disse ela à minha mãe, a mulher que acabou de descrever como inútil
É a mesma mulher que mudou a vida de centenas de pessoas nesta comunidade, a mesma mulher que esteve neste mesmo tribunal e lutou por justiça, não por lucro, mas porque acreditava que era a coisa certa a fazer. E ela fez tudo isso, cada pedaço, sem uma única palavra de apoio ou encorajamento da sua parte. O meu pai ficara completamente pálido, e meu mãe ficara. As suas mãos, que estavam a repousar sobre a mesa, agarravam agora a borda dela com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. O Diogo, atrás dele, na galeria, descruzara os braços e estava sentado perfeitamente imóvel, com a boca ligeiramente aberta. Até a Luana tinha pousado o telemóvel e estava a olhar para a juíza com uma expressão que eu nunca tinha visto no seu rosto antes, algo entre o choque e a vergonha. O doutor Gastão Prado tentou recuperar. Endireitou a gravata e disse: Vossa Excelência, com todo o respeito às realizações profissionais da requerida, não são relevantes para a questão da influência indevida. A juíza Matos fixou-o com um olhar que poderia cortar vidro. Doutor Prado, o caráter da requerida é absolutamente relevante quando os seus clientes passaram os últimos 30 minutos a tentar assassiná-lo. O senhor apresentou testemunhos a descrever a doutora Oliveira como um membro negligente, ausente e inútil desta família. Estou a estabelecer para o registro que essas caracterizações não são apenas não suportadas pelas provas, mas são contraditadas por um registro bem documentado de realizações e serviço que é conhecido por este tribunal e por esta comunidade. O Prado sentou-se. Não tentou outra objeção. A juíza Matos, então, virou-se para o Tiago. Doutor Reis, pode apresentar o caso da requerida. O Tiago levantou-se e foi para o pódio com a confiança tranquila que eu o vira levar a todos os tribunais. Ele não precisava de ser teatral, não precisava de ser dramático. Ele tinha a verdade, e a verdade, quando apresentada claramente, é o argumento mais poderoso que existe. Começou por apresentar os registros médicos do oncologista da Edith. Os registros mostravam que Edith tinha estado mentalmente competente durante toda a sua doença, sem sinais de deficiência cognitiva ou confusão. O seu médico doutor, Lauro Campos, tinha apresentado uma declaração escrita a confirmar que Edith estava lúcida e capaz de tomar as suas próprias decisões até aos últimos dias da sua vida. O Tiago apresentou então o testemunho do Dr. Franklin Arruda, o advogado da Edith, que apareceu por vídeo do seu escritório na Rua da Bahia. O Franklin confirmou que Edith o tinha contactado por sua própria vontade em janeiro de 2024, que ela tinha discutido seus desejos claramente e sem qualquer pressão externa, e que a Maria não tinha estado presente na sala durante a redação do testamento. Houve alguma indicação? Perguntou o Tiago. De que Maria Oliveira influenciou ou coagiu Edith Almeida de alguma forma em relação ao conteúdo do testamento? Absolutamente nenhuma, disse o Franklin. A Edith foi uma das clientes mais lúcidas que já tive. Ela sabia exatamente o que queria e por quê. Ela mesma me disse que estava a deixar o seu patrimônio para a Maria, porque a Maria era a única que tinha estado lá para ela. Essas foram as palavras dela, não as minhas. O Tiago apresentou então o registro de visitantes da casa da Edith. Eu tinha mantido um registro por sugestão do Franklin a documentar cada visita que a minha avó recebeu durante os últimos 6 meses da sua vida. O registro mostrava que eu tinha estado presente todos os dias. Mostrava que a minha mãe tinha visitado uma vez por 43 minutos. Mostrava que a Luana tinha visitado uma vez por 26 minutos. Mostrava que o Diogo nunca tinha visitado. E mostrava que o meu pai nunca tinha posto os pés na casa. O contraste era devastador. Os meus pais tinham alegado ser próximos da Edith. Tinham alegado que eu a tinha isolado. O registro de visitantes contava uma história diferente, uma que era apoiada por datas, horas e as notas manuscritas da própria Edith, que por vezes acrescentava comentários ao lado das entradas.
Ao lado de uma entrada de setembro de 2023, ela tinha escrito: A Maria trouxe canja de galinha. Vimos o show do milhão juntas. Ela é o meu coração. Não havia nada ao lado do nome de mais ninguém, porque mais ninguém tinha vindo. O Tiago também apresentou registros financeiros a mostrar que eu não tinha recebido dinheiro nenhum da Edith durante a sua vida, que eu tinha pago muitas das suas despesas médicas do meu próprio bolso e que eu tinha continuado a manter a casa, a pagar as contas de serviços públicos e a cobrir os impostos sobre a propriedade após a sua morte. Estas não eram as ações de alguém que estava a tentar roubar uma herança. Eram as ações de alguém que genuinamente amava e cuidava da sua avó. Quando o Tiago terminou de apresentar as provas, voltou para a mesa e sentou-se ao meu lado. Colocou a mão brevemente no meu antebraço, um gesto tão subtil que mais ninguém teria notado, mas que me firmou. Respirei fundo. A juíza Matos passou vários minutos a rever os documentos e as suas notas. A sala estava em silêncio, exceto pelo som de páginas a virar e o zumbido fraco do ar-condicionado. Então, ela levantou os olhos. Revisei as provas apresentadas por ambas as partes, disse ela, e estou preparada para emitir a minha decisão. Olhou para os meus pais, que estavam sentados à sua mesa como duas pessoas que acabaram de perceber que estavam à beira de um penhasco. Os requerentes alegaram que a requerida exerceu influência indevida sobre a falecida e que o testamento de Edith Marie Almeida deve ser invalidado. Tendo revisto as provas médicas, o testemunho do advogado redator, os registros de visitantes, a documentação financeira e o testemunho dos próprios requerentes, não encontro nenhuma prova credível para apoiar estas alegações. Ela fez uma pausa. O que eu encontro é o seguinte encontro que Maria Oliveira foi a principal cuidadora de Edith Almeida durante os últimos meses da sua vida. Encontro que ela prestou este cuidado voluntariamente com um custo pessoal e financeiro significativo. Encontro que o resto da família, incluindo os requerentes, não conseguiu manter qualquer presença significativa na vida da falecida durante a sua doença. E encontro que o testamento de Edith Almeida foi executado livremente, sem coação, por uma mulher de mente sã que sabia exatamente o que estava a fazer e por quê. A juíza Matos pegou no seu martelo. A petição para contestar o testamento é indeferida. O patrimônio de Edith Marie Almeida será distribuído de acordo com os termos do testamento na sua totalidade a Maria Elaine Oliveira. A sessão está encerrada. O martelo bateu. O som ecoou pela sala como um sino. A minha mãe emitiu um som algo entre um suspiro e um soluço e pressionou o lenço contra a boca. O meu pai olhou para a mesa à sua frente imóvel, como se a decisão o tivesse transformado em pedra. O doutor Gastão Prado juntou os seus papéis, sem olhar para os seus clientes, claramente já a calcular a sua saída de um caso que nunca deveria ter aceite. E eu sentei-me ali, perfeitamente imóvel, com as mãos cruzadas sobre a mesa, e senti algo que não esperava sentir. Não triunfo, não vindicação. Apenas uma tristeza profunda e silenciosa por ter sido preciso um tribunal e uma juíza para dizer em voz alta o que a minha avó me dizia a vida inteira. Eu não era inútil. Nunca fui inútil. E as pessoas que me disseram que eu era tinham acabado de ser provadas erradas, não pelas minhas palavras, mas pelo registro da minha vida. Saí da sala de audiências e desci as escadas de mármore do Fórum Rui Barbosa, com o Tiago ao meu lado. Nenhum de nós falou. A luz da manhã entrava pelas altas janelas do átrio, e o som dos nossos sapatos no chão ecoava no corredor vazio. Quando passamos pelas pesadas portas da frente e saímos para o ar quente de outubro, parei no degrau de cima e respirei. O Tiago pousou uma mão no meu ombro. Fizeste bem, Maria. A minha avó fez bem, disse eu. Eu apenas apareci. Ele sorriu, acenou com a cabeça e disse que trataria da papelada final e entraria em contacto dentro de uma semana. Agradeci-lhe, apertei-lhe via a mão e vi-o caminhar em direção ao parque de estacionamento.
Depois fiquei ali sozinha nos degraus do fórum e deixei a manhã assentar à minha volta. Não vi os meus pais saírem. Não vi o Diogo nem a Luana. Não sei se saíram por uma porta lateral ou esperaram até eu ter ido embora. Não importava. A audiência tinha acabado. O testamento foi mantido e as palavras que foram ditas dentro daquela sala, tanto as cruéis da minha mãe como as esclarecedoras da juíza Matos, faziam agora parte do registro permanente. Conduzi até a casa na Rua da Graça e estacionei na entrada. Subi os degraus da frente, passei pelo vaso de cerâmica de gardênias e sentei-me na cadeira de balanço da minha avó na varanda. O bairro estava silencioso. Um cão ladrava algures na rua e as folhas da amendoeira no jardim da frente sussurravam na brisa. Fiquei ali sentada por muito tempo, a baloiçar suavemente a ouvir os sons da cidade onde nasci e onde fui quebrada e reconstruída. Naquela noite, a Cecília apareceu com uma garrafa de espumante e 2 copos. Ela não disse nada sobre a audiência no início. Apenas se sentou à minha frente na mesa da cozinha, serviu um copo para cada uma de nós e levantou o seu. "A Edith", disse ela. "A Edith", repeti. Bebemos e depois conversamos não sobre o caso, mas sobre a fundação sobre os próximos eventos. Sobre um novo cliente que íamos aceitar na semana seguinte. A Cecília conhecia-me bem o suficiente para entender que eu não queria reviver a audiência. Eu queria seguir em frente. Tinha passado a minha vida inteira a ser puxada para trás pela gravidade da minha família e estava farta. Era hora de deixar ir. Nas semanas que se seguiram, soube através da Cecília o que aconteceu do outro lado do caso. O Dr. Gastão Prado apresentou a sua fatura final aos meus pais e fechou o processo. Os honorários legais que lhes cobrou totalizaram pouco mais de R$ 90.000 dinheiro que não podiam pagar dinheiro que aprofundou o buraco financeiro em que já se encontravam. O Diogo, previsivelmente, distanciou-se da situação e negou ter encorajado o processo, embora tivesse sido ele a ligar os meus pais ao Prado. A Luana voltou a rolar o ecrã do seu telemóvel e a fingir que nada tinha acontecido. A minha mãe tentou ligar-me uma vez cerca de 2 semanas após a audiência. Vi o número dela no meu telemóvel e deixei tocar. Ela não deixou mensagem de voz. Não sei o que ela teria dito. E percebi que não precisava de saber. Houve um tempo na minha vida em que uma chamada da minha mãe me teria lançado numa espiral de esperança ou desespero. Mas esse tempo passara. Eu já não era a rapariga que esperava à porta que alguém anotasse. Era a mulher que tinha construído a sua própria porta e passado por ela. Quero ser honesta sobre algo. Ganhar o caso não consertou tudo. Não apagou os anos de ser invisível. Não curou a ferida de ser chamada inútil pela minha própria mãe num tribunal público. Não preencheu o buraco que a minha avó deixou para trás quando morreu. O luto não funciona assim. A cura não funciona assim. Não há um único momento, por mais dramático ou satisfatório que seja, que limpe a lousa e torne tudo bem. O que o caso me deu foi clareza. Mostrou-me nos termos mais crus possíveis quem eram os meus pais e quem sempre tinham sido. Não vilões, não monstros, apenas pessoas demasiado pequenas, demasiado assustadas e demasiado presas nos seus caminhos para ver o valor da sua própria filha. Pessoas que escolheram o caminho fácil do favoritismo em vez do trabalho mais difícil de amar igualmente. Pessoas que, quando confrontadas com as provas do seu fracasso, insistiram no erro em vez de mudarem. Eu não os odeio. Quero deixar isso claro. O ódio é uma coisa pesada para carregar, e passei demasiados anos a construir a força nos meus braços para desperdiçar a carregar isso. O que sinto por eles agora é algo mais próximo de distância, uma distância calma, ponderada e permanente. O tipo de espaço que se cria não por raiva, mas por autopreservação. O tipo de limite que se traça quando finalmente se entende que algumas pessoas são incapazes de te dar o que precisas, não porque não o tenham,
mas porque decidiram que não vales a pena recebê-lo. Fiquei com a casa na Rua da Graça. Moro lá agora. Substituí as persianas, consertei a canalização. Pintei os quartos com as cores que a minha avó sempre falou em querer amarelos quentes, verdes suaves e um tom de azul para o quarto de hóspedes, que ela uma vez descreveu como a cor do céu, pouco antes do pôr do sol. Guardei os seus móveis, as suas fotografias, as suas cadeiras de balanço e o vaso de cerâmica de gardênias na varanda, porque cada vez que passo por eles, a caminho de dentro. Ainda consigo sentir o cheiro dela. A Fundação Jurídica Almeida continua a crescer. Temos agora 5 advogados na equipa, uma assistente social a tempo inteiro e uma parceria com 4 abrigos de família na área metropolitana de Salvador. Só em 2024 lidamos com mais de 600 casos e ajudamos mais de 300 famílias a navegar no sistema legal. Estamos atualmente a construir um programa de mentoria para jovens a sair do sistema de acolhimento. Um programa que nomeei Iniciativa Edith, porque a minha avó acreditava que cada jovem merece alguém do seu lado, e para demasiados deles, não há ninguém. Eu ainda exerço advocacia, ainda compareço nos tribunais de Salvador e luto por pessoas que foram esquecidas. Ainda me sento à mesa com clientes que estão assustados, perdidos e incertos, e digo-lhes o que a minha avó me disse. As pessoas que não veem o teu valor não são as que o podem atribuir. Tenho 33 anos, não sou casada. Ainda não tenho filhos, mas tenho uma vida que é plena, cheia de propósito, cheia de significado, cheia do tipo de amor que se constrói para si mesma quando o amor em que se nasceu não é suficiente. Tenho a Cecília, que é mais do que uma colega, é uma irmã. Tenho o Tiago, que me mostrou como é quando alguém luta por ti sem ser pedido. Tenho a memória da minha avó que vive em cada quarto desta casa e em cada canto do meu coração. E tenho a verdade. A verdade de que não sou inútil. A verdade de que nunca fui. A verdade de que as pessoas que disseram que eu era simplesmente ficaram sem maneiras de explicar. Por que é que a filha que ignoraram se revelou a única a quem valia a pena prestar atenção? Se está a ver isto e se revê em alguma parte da minha história. Se é a criança esquecida, o irmão ignorado, aquele a quem disseram que nunca chegaria a nada, quero que me ouça claramente. Você não é o que eles disseram que você é. Você não é a história que eles escreveram sobre si. Você não é definido pelas pessoas que não conseguiram amá-lo adequadamente. Você é definido pelo que faz com a vida que eles tentaram tornar pequena. Você é definido pela força que encontra quando ninguém lhe a está a dar. Você é definido pela escolha de continuar a construir, de continuar a acreditar em si mesmo. Mesmo quando as pessoas que deveriam ter acreditado em si primeiro escolheram não o fazer. A minha avó disse-me uma vez que a coisa mais perigosa do mundo é uma mulher que finalmente percebe o seu próprio valor. Ela disse-o com um sorriso, como se estivesse a partilhar um segredo comigo. E ela tinha razão. Porque uma vez que sabe o que vale, nenhum tribunal, nenhum insulto, nenhuma família que lhe falhou pode tirar-lhe. O meu nome é Maria Oliveira, tenho 33 anos e não sou inútil, nunca fui. Se esta história significou algo para si, agradeceria se dedicasse um momento a gostar deste vídeo, a subscrever o canal e a partilhar a sua própria experiência nos comentários abaixo. A sua história também importa. E alguém por aí precisa de a ouvir.